Sati, Tudo bem? tudo bem? Boa noite, boa tarde. Tá. Quando eu tava vindo pra cá, eu passei por um pedaço ali embaixo que pega o sinal de 3G no celular, né? E aí já começaram a pipocar aquelas mensagens de WhatsApp, todas. E uma delas, que eu até mostrei pra ela, eu nem cliquei, mas tem lá a pergunta: e aí, como que foi naquela seita secreta lá no Rio Grande do Sul? Como as pessoas que não conhecem aqui, não conhecem seu trabalho, como que você percebe que elas trabalham esses estereótipos ainda? É uma questão de simplesmente de estereotipar o que elas não conhecem, o que é diferente? É exatamente o trabalho que a gente faz aqui, é exatamente de descobrir, ou de fazer as pessoas descobrir, o quão condicionado a ver as coisas de acordo com o molde. Então o estereótipo é um molde, que as pessoas herdam, as pessoas aprendem a ter o molde. E elas pegam aquele molde e sobrepõem sobre o que quer que seja. Veja, chamar de seita já tem uma conotação negativa. Então o sistema entrega às pessoas inconscientes esses estereótipos para aniquilar qualquer tentativa de novidade. Então, quando tu chama alguma coisa de seita, tu está dando uma tonalidade negativa. Não, quando você diz seita secreta, você duplifica a negatividade num certo sentido. Mas eu gosto do secreto, porque todas as pessoas que têm um estereótipo muito arraigado na mente deles, ou seja, lidam demais com a aparência, né, e nesse sentido a aparência proveniente do que eles aprenderam, eles viram agentes, eles não chegam aqui. Porque aqui é secreto, aqui é para aquelas pessoas que não estão tentando compreender do lado de fora as coisas, eles querem compreender do lado de dentro, ou seja, eles vêm aqui para conhecer a si mesmos. Não tem nada de secreto no sentido de obscuro ou escondido, né? É uma coisa totalmente aberta, mas o trabalho que a gente faz aqui é exatamente romper com os estereótipos, romper com as aparências, romper com as ideias pré-fixadas do que as coisas sejam. Não. A ideia de seita é uma ideia de nulificação de poder através de um discurso religioso. Ou seja, a única coisa que é religiosa para os cristãos é a igreja. Então, qualquer coisa que seja diferente, eles põem a denominação de seita sobre isso e aniquilam a possibilidade, ou seja, impedem que certas pessoas venham aqui. No caso, eu não me importo e até agradeço, porque tem certas pessoas que não merecem vir aqui, elas que fiquem onde elas estão. Aqui é um lugar para as pessoas que querem de verdade descobrir quem são. Então, nem vem ao caso, porque ninguém chega aqui com estereótipos. Porque se tu chega, tu já perde, não tem como tu manter o estereótipo. Porque a gente não está trabalhando com absolutamente nada que não seja uma ordinariedade que eu e você temos, e que por trás dessa ordinariedade, dessa aparência, existe um segredo. O segredo seria a sua consciência, aquilo que nós vamos descobrir aqui. Não me preocupo com estereótipos. Você acabou até dando gancho para o que eu ia perguntar em seguida. O sítio existe desde 2001, é isso? O sítio, o trabalho aqui no sítio de Satsang começou no 2000, mais ou menos. Né? Mas esse sítio existe desde 98, onde eu fazia algumas terapias antes. Então a gente está aqui já há 20 anos. Tá. E durante todo esse... Por isso é secreto, ninguém sabe. Veja, 20 anos depois, você chega aqui para... 20 anos atrás, que idade você tinha? Eu tinha 16. Tá vendo? Pois é. E eu já estava fazendo isso. Pois é. E essas pessoas que chegam aqui, sim. claro que a gente corre o risco de generalizar,
mas toda essa experiência que você já tem em receber essas pessoas, dá para dizer o que, em regra, essas pessoas que chegam até aqui procuram, ou justamente elas não sabem o que procuram? Veja, toda a humanidade procura a si mesma, ou seja, todas as pessoas na humanidade estão em busca de si mesmas, mas elas não sabem. Então, nessa busca de si mesmas, que seria o mesmo que dizer a busca de uma satisfação, a busca de uma pacificação. Então as pessoas se comprometem e se confundem por causa de um sistema de pensar, elas confundem a satisfação com coisas, com relacionamentos, com objetos, com situações, status de vida. Tudo isso é uma busca de si mesmo. As pessoas que buscam ter um casamento feliz estão buscando a si mesmas. Por quê? Porque elas acham que se casarem, elas serão felizes. Elas descobrem, e isso já é estatística, a gente poderia usar isso inclusive como informativo para as pessoas não casarem mais, porque não tem por que casar, porque você não vai se satisfazer. A satisfação, na verdade, e é milenar, ela ocorre exatamente quando você encontra a si mesmo. Então todos que vêm aqui, vêm em busca de si mesmo, mesmo que no meio do caminho estejam confundidos com uma outra coisa qualquer. Por exemplo, as pessoas dizem, eu quero a felicidade, mas se você pergunta para elas o que é felicidade, elas não sabem, porque é uma coisa muito vendável, a felicidade. Mas a felicidade não é nada. A felicidade é um estado temporário de ser de verdade. Não, a sua natureza, encontrar aquilo que você é, seria um sinônimo de felicidade, mas aí quando você encontra isso, você sabe que não é felicidade, porque felicidade é algo muito superficial, muito barato, e muito fácil de vender. É um conceito da moda, né? Um dos conceitos mais vendáveis e mais subjetivos. Muito fácil de vender, super subjetivo. Cada um tem a sua própria. E aqui tem algo muito interessante, relevante para a gente conversar um pouquinho rapidamente, que quando você está aprisionado nessa subjetividade mental, cada ser humano vira uma ilha. Cada um tem a sua própria percepção. Nesse nível, a verdade fica absolutamente impossível. Você tem que objetificar de alguma maneira, você tem que objetivizar a sua percepção, você tem que notar que você foi condicionado a viver numa ilha. Tem uma bolha, está todo mundo dentro de uma bolha. Essa bolha aqui a gente plopa, a gente espeta ela para que você se desmanche e confronte outras possibilidades que não estão definitivamente programadas na sua mente, não estão condicionadas na sua mente. Na nossa sociedade, quando eu digo na nossa, eu não digo no Brasil, eu digo no mundo inteiro, porque eu viajo por todos os lugares e se dá da mesma maneira. É um projeto da humanidade, viver numa bolha. E as pessoas se trancam na bolha. Eu penso assim, é a minha opinião. E a gente respeita a opinião do outro. É tudo uma falácia, não é verdade. Porque a opinião não deve ser respeitada, ela deve ser discutida, deve ser posta em teste. Não adianta eu ter a minha opinião e você a sua e a gente nos isolarmos nas nossas opiniões e não tem conversa. Não é nem dialético, na verdade a gente tem que abrir as nossas opiniões e ver se as opiniões têm um fundamento real existencial. Senão, não vale a pena mantê-lo. E você falou em fundamento, né? Uma coisa que eu particular... Sabe que eu caí aqui meio de paraquedas? Mais ou menos, né? Você vem fazendo matérias, eu dei uma olhadinha, você mesmo mandou. Sim. Em lugares que você vai, em lugares de seitas secretas, que fazem não sei o que lá, você... Né, te mandaram a matéria da Nude Yoga? Ficou até envergonhado de saber disso. Então, o caso aqui é que você veio aqui sabendo, você veio aqui tirar alguma coisa para escrever uma matéria. Vamos ver o que você vai fazer. Sim. Também não sei ainda. Até porque a gente vai fazer também. Vai fazer o quê? Uma matéria sobre você. Tá brincando. Não, mas eu tava conversando tava falando pra Vipacha que eu já percebi esse movimento. Eu acho que da meta... o meta-jornalismo, eu acho que eu estou fazendo com você, mas vocês estão fazendo comigo. Claro, porque a menos que você compreenda certas coisas, a sua matéria vai ficar uma porcaria de verdade. Porque vai ficar superficial, né? Sim. Não que eu tenha achado suas matérias foram... Eu vi o que eu vi, tudo tranquilo. Você não... Né, você descreveu as coisas. Sim.
Mas aqui a gente tem mais intenção ainda de que a descrição, veja, eu também fui jornalista uma época, fiz muitas coisas. E teve uma época que eu também fui terapeuta e quando e escritor, e teve um momento em que eu estava na Índia com uma amiga, uma terapeuta bem famosa, discípula do Osho dos primórdios, das primeiras discípulas dele, que ela foi minha tutora durante muito tempo no trabalho com pessoas. Um dia eu falei de algo que eu ia escrever e tal, e ela disse: Satya, quando você for escrever alguma coisa ou entrevistar alguém, não pense para quem você quer falar. Pense o que você quer saber. Porque o que você quer saber vai ficar muito mais profundo quando você escrever do que você imaginando um público imaginário, imaginando um público-alvo que você queira escrever para eles. Que isso é o que acontece no mundo. Isso se torna um material muito superficial. Agora, se você pergunta o que te interessa a respeito do meu trabalho, o que interessa a você como pessoa, se é que há algum interesse, claro. Por isso que eu te dei uma pressãozinha para você entender um pouquinho, porque senão seria perguntas banais a respeito como a primeira pergunta que você fez, o estereótipo das pessoas. Uhum. O que importa, o que as pessoas pensam de verdade. Aliás, o grande efeito do nosso trabalho é exatamente fazer com que você se dê conta que aquilo que as pessoas pensam sobre você, ou o que você mesmo pensa sobre você, não tem importância. É o que você vê antes de pensar. Então, veja, eu ouvi vocês falando um pouquinho antes aqui de começar a entrevista, que você falou de que eu não tinha cara, né? Então, é muito legal isso, porque é proposital. Eu não quero ter a cara. Eu não quero ter uma cara que você reconheça, porque senão eu vou tocar apenas no estereótipo. E precisa haver um rompimento. Você tem que me perceber de outra maneira. Ou melhor, se você está só baseado no estereótipo, você vai correr de mim. O que eu agradeço com todo carinho. Corra. Aqui as pessoas têm que vir, as pessoas que têm coragem de confrontar um rompimento com a estrutura mental. Você vai ter que notar que Buda não tem cara. Se eu te mostrar uma imagem de Bodhidharma, por exemplo, que nós não temos fotografia porque era muito antigo, mas a gente tem pinturas que fizeram da cara do Bodhidharma. Ele não tinha cara de Buda, e ele é um dos Budas mais famosos depois do próprio Buda, né? Ele era um cara feíssimo e brabo, ou seja, ele não tinha uma cara de bonzinho. Veja, no mercado indiano, no mercado moderno de mestres espirituais, no mercado dos babas, as pessoas têm um estereótipo. Todos têm que ter uma barba, todos têm que ter uma fala mansa, né? Não tem absolutamente nada a ver com a verdade. Isso tem a ver com o mercado. Não, eu não estou aqui para satisfazer o mercado, eu não tenho produto. Eu estou aqui exatamente para aquelas pessoas que querem sair do mercado, querem sair da rotina, que querem sair da grande freeway do mercado espiritual ou do que quer que seja. Aqui nem é espiritual para você, se você se der conta. Não tem a ver com uma espiritualidade estereotipada. Sim. Tem a ver com a verdade. Até isso é isso que acho que eu ia começar a dizer antes. Quem não conhece seu trabalho, ou mesmo que chegue aqui a primeira vez, sem conhecer muito, pode associar, pensar em algo com viés espiritual ou esotérico. Mas o que chamou minha atenção pessoalmente que é lógica em cima de lógica. E você acredita que talvez para as pessoas às vezes é mais difícil elas trabalharem só com a lógica do que trabalharem com algo com viés, digamos, mais fantasioso ou mágico? Que a lógica pega mais fundo, talvez? Quando você questiona essas pessoas. Eu não diria que tem lógica exatamente. O que tem é usar a mente como um instrumento para quebrar o domínio que a sua mente tem sobre você. Ou seja, você acredita em certas coisas, essas coisas têm que ser questionadas
E aí, claro, se usa um nível de lógica, é óbvio, né? Você vai ter que usar. E na medida em que você rompe com aqueles condicionamentos, você se abre para o mágico. Imediatamente você entra em silêncio. Você não tem mais, ou seja, a sua mente não está mais dominando. Entende? Quando você rompe com certos parâmetros que a mente te vende, você vê, você viu você mesmo, talvez. Não tem lógica o que as pessoas pensam. Quando eu digo não tem lógica, por que elas estão pensando aquilo? Então aí entra o nível de subjetividade que eu estou falando. Você não pode ficar naquele ambiente subjetivo, que é um ambiente, como que, para dizer, úmido, é um ambiente podre de verdade. Você tem que secar isso, você tem que sair para fora disso. Então, quando você percebe que certas coisas que você acreditava não têm fundamento existencial, que você usou a palavra lógica, que não está presente, você vai ter que agora se abrir para uma nova possibilidade. Imediatamente você se abre, não tem o que fazer. Então, essa conotação lógica, ela é apenas instrumento para você ir em frente e descobrir o que está por trás disso. Por exemplo, quando se pergunta para uma pessoa quem ele é, as pessoas logicamente vão responder do ponto de vista pré-concebido. E aí a gente faz uma espécie de, como é que se diz, análise desses conceitos, das relações dos conceitos com a existência, com o momento presente, e você vê que as pessoas não têm absolutamente nenhuma base naquilo. É totalmente pensado. Em outras palavras, as pessoas estão inconscientes. Uma pessoa inconsciente que diz que eu não pareço o que quer que seja, que eles queiram que eu pareça, que fundamento teria eu respeitar essa opinião? É como um cego falar de uma coisa que ele nunca viu e você respeitar a opinião do cego. Não pode. Você vai ter que explicar para o cego. Não é bem assim, é diferente, tal, até que ele entenda que o que ele estava pensando foi uma condição aprendida em prol de um sistema que não quer que você veja. Porque se você começa a ver, você vê tudo de verdade. E as crianças pequenas, elas veem as coisas, mas nós interferimos nesse ver. E nós introduzimos um outro modelo, que é um substituto controlável. Ao invés de ver, é melhor pensar. Então eu penso. Quando você questiona esse pensar, logicamente, ele se desmancha, ele se esfacela, você fica com uma outra possibilidade, você começa a ver, talvez. Sati, esse tempo, pelo menos desde quando você começou a receber as pessoas aqui no sítio, foi exatamente a esse período do advento das redes sociais. Você acredita que esse mundo agora, esse universo das mídias sociais, em que as pessoas, em regra, colocam ali uma imagem mais do que idealizada do que delas mesmas? Eu não sei se você concorda. Isso é bobagem, porque as pessoas idealizavam suas próprias imagens em outros tempos também, da mesma maneira. Só tem um outro meio de promover, de mostrar isso, mas o substrato real é o mesmo. As pessoas antes também vivenciavam a vida através de imagens, faziam fotos de casamento e faziam um álbum, você vai num certo lugar, você põe uma certa roupa, você... Não tem nada, eu acho uma besteira. Isso na verdade, é sempre que uma coisa nova aparece na humanidade, existe uma rejeição do status quo. É natural. Não deveria ser, mas é natural. É natural porque o status quo não admite nada que seja diferente. Então as pessoas falam que a mídia está dilacerando o tecido social, blá blá blá. Não, está dilacerando porque está falando de um tecido social que já está dilacerado. E a gente fica tão... Veja, quando você se dá conta das coisas, você se dá conta que a coisa estava uma merda, desculpa a expressão. E aí você é obrigado, não tem como você tapar o sol com a peneira, você vê. Então as mídias sociais, na verdade, abriram uma possibilidade terrível de todos falarem. Então os que falam merda e os que falam coisas boas vão aparecer. Isso não é ruim, isso é bom, porque vai ter que haver uma síntese desse processo. A gente vai ter que dialetizar isso e ver de que maneira nós vamos... E é curioso, porque muita gente acha que o Brasil hoje está muito mais, não sei,
conservador, reacionária. E a impressão que eu tenho é que não é que está mais, é que agora todas as pessoas têm vozes. Antes você não sabia o que seu vizinho pensava, agora ele está lá no seu Facebook. Exatamente. Só isso. E a cada momento na história se abrem, é como se bolhas explodem. Por exemplo, nesse momento histórico, se abriu realmente a possibilidade para os reacionários se falarem. Por quê? Porque, de uma certa maneira, a história é meio pendular. Não sei se tu entende esse conceito. Ela vai de um lado para o outro, né? Ela cria momentum e vai para o outro lado, e vai para o outro lado. Então, nesse momento, a gente, digamos assim, o problema aqui é outra coisa, é o poder estabelecido, que a gente não tem nada a ver com esquerda e direita. O poder estabelecido não está interessado na ideologia, está interessado em manter o poder. Então, quem quer que seja que esteja no poder se submete ao poder, né? Porque os que estão no poder, aparentemente, são marionetes de algo maior, invisível, de verdade. Então, tu tem um movimento pendular que aí agora, por exemplo, está aparecendo, se abriu uma brecha, porque tanto se tentou por um lado e não deu certo, porque o poder não deixa, e agora vai para o outro lado. O poder não vai deixar também o outro lado. Só que, claro, necessariamente, esse poder reacionário, ele é muito violento, ele é muito mais, assim... É mais visível, talvez, mais evidente. É boçal, né? Você fala coisas que você deveria não falar, deveria ter consciência que isso não pode ser dito, né? Você não pode dizer isso. Mas agora se abriu uma grande liberdade. Esse é digamos assim, o fenômeno da democracia que permite que você diga a besteira que você pensa. E o fato que você devia, antes de falar a besteira que você pensa, analisar um pouquinho, ir em alguém que te ajude a pensar as coisas e ver que isso aí não pode ser nem pensado, quanto mais dito. Por quê? Porque todos nós deveríamos nos tratar com um pouquinho de respeito, um pouquinho de amor, entendeu? Então não tem lógica de verdade. É uma coisa bem inconsciente e irracional que está acontecendo. Mas as pessoas estão precisando extravasar, é óbvio. E esse movimento pendular, ontem você contou a história lá do pesquisador que foi lá na Polinésia e encontrou os macacos que lavavam a fruta. Isso. E aí no final você falou que nós que estamos aqui somos esses macacos. E acho que você deu a entender que você acha que está crescendo, aumentando o número desses. Assim, realmente você acha que tem mais gente hoje? Você tem mais gente atrás nessa busca? Ou é só mais uma questão de momento histórico, talvez? Não, tem mais gente, porque ao mesmo tempo que eu estou falando com você aqui a respeito disso, é bem possível, a gente não tem como saber, mas é bem possível que em outros lugares do mundo esteja acontecendo a mesma coisa. A mesma coisa, alguém está falando disso com alguém para publicar em algum lugar. Então, quando a gente senta em satsang ali, senta para meditar, para entender a verdade da nossa existência, em algum lugar do mundo estão fazendo a mesma coisa, como nunca antes era feito. Então, isso explica-se, por exemplo, por uma razão muito simples. A energia do universo ela é equilibrada, ela tem um equilíbrio, ela se mantém. Então, quando se cria muita negatividade num nível, ela ao mesmo tempo cria positividade no outro nível para equilibrar. Porque se você desequilibrar isso, você tem uma destruição do existencial. Então o existencial precisa se manter. Quando eu digo existencial, eu não digo existência humana, estou falando da existência do universo. O universo tem um equilíbrio intrínseco que é mantido dessa maneira e se manifesta dessas maneiras. A nível social, muita reatividade e imediatamente muita liberação para equilibrar. Até acho que para já irmos para esse assunto, acho que é um bom gancho. Se você, não sei se é possível comparar, mas se nós compararmos hoje com quando você esteve lá nos Estados Unidos, você acredita que naquela época era mais, você tinha acesso, porque você já estava nesse meio, mas era mais restrita essa busca por esse tipo de resposta? Vocês, pelo menos, não sei se no ponto de vista no Brasil... A forma era diferente, veja. Nós estamos falando aqui de Osho, né? É isso que eu estou querendo falar, né? Osho abriu uma possibilidade que antes era absolutamente impossível, ele abriu portas. Ele foi o cara que destruiu a porta
do esotérico, a porta das religiões. Ele entrou com tudo, ele falou de todas as religiões estabelecidas que existem. E ele fez um experimento tremendo, né? Que não é aquilo lá que aquele troço faz. O experimento dele foi exatamente deixar com que você fosse para dentro de você mesmo. Aquele troço, você diz a série. Ele fez um experimento e a ideia dele, de verdade, ou melhor, o trabalho dele, não tinha nada a ver com construir cidade nenhuma. Aquilo é uma tremenda besteira daquela pessoa lá que eles colocaram como protagonista. Veja, eu estava lá e eu nunca ouvi o Osho falar que queria fazer uma cidade. E nem eu queria fazer uma cidade, porque não existe a necessidade de fazer uma cidade. A real necessidade foi juntar um maior número de pessoas, criar um maior movimento energético no mundo para que se rompessem com os parâmetros religiosos conhecidos. Então ele fez um experimento tremendo, que incluiu, claro, a sexualidade, mas hoje, por exemplo, esse experimento não precisa se repetir no mesmo nível. Tem gente ainda tentando, preso nesse, mas não existe, porque é como você vê, você vai em ondas, você cria ele criou uma explosão, bum! Isso se espalhou. Que fazia sentido naquele momento. Naquele momento, porque aquele momento era os anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, que eu não estava lá, claro, nessa época, eu cheguei no final dos anos 80, mas quando você, nos anos 60, anos 70, tu teve que abrir, tu tinha que abrigar de uma maneira, digamos assim, libertária, as noções de desenvolvimento humano que estava na Europa, que estava nos Estados Unidos, os hippies, as drogas, o sexo, a música, tudo isso influenciou. Ele simplesmente colocou isso num contexto de busca espiritual. Você permite que as pessoas vivenciem seus traumas, as suas repressões. E quando você deixa uma pessoa que quer ficar pelada, mas não pode, quer ficar desnuda, mas não pode, você permite num ambiente controlado, num ambiente saudável, a pessoa tende a ir ali e experimentar. E o resultado disso é transformador. Se você experimenta os seus medos, os seus traumas num ambiente controlado, você recebe um continente de energia tremendo. Essa energia vital que está suprimida pelos controles sociais, e veja, é muito importante que as crianças tenham medo. E claro, as crianças que têm medo viram adultos que têm medo. E adultos amedrontados amedrontam as crianças e amedrontam outros adultos. E nós vivemos num clima de medo o tempo todo. Então, o Osho pegou essa supressão, que é o condicionamento humano, e deu ventilação. Ventilou. O que aconteceu? Você experimenta novos estados de consciência, você experimenta novos estados de percepção, você começa a descobrir que não era exatamente como você estava pensando, de uma maneira não intelectual, porque na época não era possível, porque não havia essa abertura, mas o Osho já falou o suficiente. Hoje a gente pode ir de uma maneira muito mais direta, que é o que eu estou fazendo. Muito, muito, embora, no entanto, nos verões aqui no Sítio Lila, eu uso um dos métodos dos mais dos começos do Osho, que é exatamente através de movimento, de abertura de corpo, de pressão intelectual, enfim, um questionamento sobre quem você é. Você passa por uma limpeza física, uma limpeza emocional e uma limpeza, obviamente, mental. Você vira outra pessoa em 3 dias. Já me recomendaram fortemente. Antes do carnaval, né? Perde até peso. É mesmo? 5, mais ou menos. 5 quilos. Jura? Ele tá... Não, juro. Jura? Juro, é uma beleza. É a melhor coisa que existe. Tá bom. Então, veja, esse projeto do Osho foi exatamente criado. Veja, a questão da iluminação, que é uma coisa que se discute hoje mais abertamente, o que seria exatamente? Nós temos a iluminação na mente condicionada como algo
como um superpoder, como algo extraordinário. Mas porque as pessoas não se deram conta que iluminação, na verdade, em qualquer instância, é exatamente você estar em pleno poder da sua própria natureza. Você é a sua própria natureza. Não tem nada de extraordinário. É quando você, na verdade, ao contrário, solta toda essa extraordinariedade, essa coisa que você quer vir a ser, e se torna o que você já é. Que já é natural, já é dado. Então é como tirar uma roupa. Os conceitos, a personalidade, as ideias que nós temos de quem nós somos, são roupas. Roupas de ferro, roupas de aço, roupas de titânio, roupas que não são moldáveis, elas oprimem a energia vital. Então, quando você desveste isso, você vai descobrindo uma naturalidade, uma originalidade que transcende qualquer coisa que a sua mente imaginava. E é preciso que você se dê conta. Dar-se conta de quem você é absolutamente surpreendente para aquilo que você imaginava. Por quê? Porque quem imaginava era uma mente idiotizada, pobre. Veja, não é hoje isso. Na história do Zen, na história da iluminação antiga, e o Zen é dos sistemas que mais iluminou gente, mais do que o yoga e qualquer coisa. E veja, aí tem muitas diferenças que se poderia discutir aqui muito bastante, mas veja, no Zen já se falava, os monges quando se iluminavam, quando havia o advento de dar-se conta de quem eles eram, tinham duas respostas possíveis ao evento de dar-se conta. Ou eles choravam, ou eles riam. E tem explicação para ambos os eventos. Você chora porque você viu que você passou um tempão ignorando uma coisa tão natural, tão sua, tão que está escondido em ti, e gastou tanto dinheiro e tanto tempo fazendo besteira, e todo investimento que você fez não te levou a lugar nenhum. E agora você descobre que você perdeu tempo. Você chora. O outro monge que ri é aquele bem-humorado que se deu conta que ele gastou um monte de tempo fazendo besteira e agora ele se dá conta que não precisava ter feito nada, ele começa a rir. São duas respostas para a mesma coisa. Agora, quando você se dá conta de quem você é, normalmente há um impacto, um nível tão profundo que você poderia dizer: não acredito. E é um problema esse, a mente não acredita, é bem possível que gente que já se deu conta joga fora. Porque na verdade é uma questão apenas de reconhecimento. Não é um produto de algum fazer seu. Não é algo que você vai fazer. É algo que você desveste, que você descarta e você nota que é intrínseco, é natural, já foi dado. Você não pode ser nenhuma outra coisa que não isso. No entanto, a mente pensa, porque você aprendeu, e esse é delicado, porque as crianças são inocentes e frágeis. Né? Qual é o público, qual é o grupo de pessoas mais abusados que existe na humanidade? Crianças. As crianças. E as crianças depois viram atores, agentes, políticos, psicopatas. Esses agentes foram crianças um dia, mas eles romperam com aquela naturalidade, com aquela natureza. O trabalho é resgatar essa natureza. Não de uma maneira terapêutica, não da sua mente, ou seja, a mente não interessa. Ela precisa ser questionada, na verdade, para que você... É quase como apertar uma coisa para que ela exploda e saia o que não é desejável ali. No sentido que não é natural aquela instância. Você rompe com isso e fica uma coisa que é absolutamente natural em você. E você falou do monge que ri, do monge que chora. E você, pessoalmente, você acredita que você foi mais o que ri ou mais o que chora? Não sei se dá para definir de uma maneira. É uma metáfora. Eu sou mais do que ri de verdade. Eu percebi, você usa bastante o humor como ferramenta. Mas eu queria te dizer que com o trabalho do Osho,
que eu sou sannyasi do Osho desde 82, então acompanhei lá o Wild Country em diversos momentos. Então, muito pouco. O Osho dizia uma coisa muito interessante que as pessoas deveriam levar em consideração, até quando fazem aquela coisa lá. A ligação com o mestre, ela não é uma ligação social, é uma ligação particular. Então, veja, se você vai a um mestre, você não vai pelo que acontece ao redor dele, você vai pelo que acontece em você. Ou melhor, o que ele toca em você, como é que ele move a estrutura interna sua. Então, para mim, pouco interessava quantos carros ele tinha, o que ele fazia ou deixava de fazer. Porque, de verdade, existe em mim um pecador suficiente para compreender o pecador alheio, o outro. Se eu não conseguir aceitar em mim as minhas limitações, eu não vou aceitar em você. E um mestre, veja, um mestre está além de qualquer prova. Por que é um mestre de verdade? Ninguém compreende. É claro que as pessoas dizem, mas ele devia ter feito assim. De acordo com a tua opinião, que é um ovo de verdade. A sua opinião não serve para enquadrar um mestre. Você tem que se dar conta que ele é que vai enquadrar você. E ele não enquadra você porque o mestre não está aí para fazer isso. Ele faz o contrário, ele desenquadra você. E para algumas mentes esse desenquadrar não é desejável. Por isso que eles se afastam, ou julgam, ou atiram pedra. Mas o fato é que, para mim, a presença com ele foi um trabalho de ir para dentro. E não tinha nada a ver com o que estava acontecendo lá de fora. E isso é fenomenal compreender. O que está acontecendo lá de fora é absolutamente de nenhuma importância. O que importa é o que está acontecendo do lado de dentro. Tem um poema assim, né? Uma história assim. O que importa é o que está acontecendo do lado de dentro. Ou seja, como que o trabalho toca você. E o trabalho, de verdade, é um não trabalho, porque ele não faz nada ao mestre. O mestre, na verdade, só invoca em você libertar-se. Até que você compreenda que você não pode ser um indivíduo livre. Você tem que ser livre da noção de individualidade. Você tem que se tornar algo absolutamente infinito, sem toque, sem centro. E, talvez você não possa responder por todos, mas a maior parte das pessoas que estavam lá nessa época, quer dizer, que não tinham nada a ver, ou não sabiam com a alta cúpula, que é a série, que é o foco da série, você diria que elas realmente, pelo que você se lembra, elas estavam nessa busca, quer dizer, elas realmente não se importavam, ou não sabiam, elas estavam focadas nos ensinamentos do Osho, quer dizer, o que você se lembra, a maior parte das pessoas estavam lá? Mas é claro, veja, quando você diz alta cúpula, você tá levando, você não vê o quadro inteiro, porque a série não mostra. Aquela série lá é uma porcaria de verdade. Vamos chegar nesse assunto, por que você acha a série... Porque tem pouquíssimos brasileiros que estiveram lá, então é sempre uma ótima oportunidade. Porque aquela série trabalha com duas coisas, ela vende a ideia de equanimidade, começando por aí. De imparcialidade. De imparcialidade. Fazendo o quê? Dando voz aos perversos que estavam lá e aos perversos que não estavam lá, que era contra a perversidade que estava lá, e foram mais perversos ainda. Porque, veja, se você olhar no grupo que estava com o Osho na época, ele definitivamente permitiu que nós vivêssemos, veja, como que eu mesmo disse, que nós vivêssemos plena liberdade. O que aconteceu com o grupo que estava no poder? Se idealizou a ideia de fazer uma cidade, que eu duvido que tenha surgido do Osho de verdade, nunca apareceu isso transparentemente. Mas era uma ideia. Mas olha, a própria noção de isolamento era contraditória com o que o Osho estava dizendo. Ele estava dizendo que nós devíamos ser Zorba e Buda ao mesmo tempo, ou seja, estar no mundo e não ser do mundo. Então não havia nenhuma noção lógica em criar uma ilha isolada onde todos vivêssemos felizes. Porque se sabe o seguinte, enquanto você não estiver feliz, eu não posso estar feliz. Enquanto o vizinho ali não estiver feliz, eu não posso estar feliz. Nós vamos estar felizes se todos estiverem felizes. Que é uma noção que ali não se desprende daquelas pessoas.
E veja, claro que haviam pessoas por trás daquilo ali, que eram cúpula também, mas não aparecem. Não aparecem porque tirariam a narrativa daquela porra Fala, daquele atrapalhariam negócio. a narrativa. Atrapalhariam a narrativa. Então, por que eles não entrevistam? O máximo que eles conseguem entrevistar é o advogado, que era uma pessoa que estava, obviamente, ligada a toda aquela porcaria. Você lembra dele lá? Claro. Ele parece, Eu lembro na de série, todos. ele parece uma pessoa que fala com uma clareza, é uma impressão de quem não conheceu, não esteve lá, como eu. Claro, mas mesmo assim ele ainda está preso à política do lugar, à política daquele momento, daquela instância. Tinha outras pessoas que não estavam ligadas à política que poderiam ter falado coisas que destruiriam a narrativa completamente. Mas isso não aconteceu. Por isso que eu falei nessa imparcialidade que eles pretendem é absurda. Você entrevista os loucos da sua cidade. Sim. E aí você diz que isso vai dar uma noção de imparcialidade. Não, vai dar uma noção negativa de um movimento que não tem aquela negatividade toda. Inclusive, se você observar, que não se sabe, não se mostra naquele documentário, é que quando foi tentada a possibilidade, veja, por que surgiu a noção de ter uma cidade? Não é uma fantasia. Foi o seguinte, um lugar agropecuário, digamos assim, uma fazenda, ela não pode ter mais do que certo número de casas, ela não pode ter... então tem um limite, umas regras que existem, umas leis que a sociedade criou. Quando cresceu muito, ficou impossível manter aquilo daquela maneira, porque a justiça foi em cima. Porque o que é a justiça? A justiça é injusta, ela mantém o domínio de um estabelecido. Quando eles viram que não podia fazer naqueles moldes uma coisa, aquilo tinha que ser transformado em cidade, era uma exigência do Estado americano. E aí as pessoas foram lá e vamos ver então o que precisa para transformar numa cidade. Aí tinha que fazer independência municipal, que teria que independizar de Antílope. E aí para fazer isso, o Antílope tinha que votar essa independência. É óbvio que a meia dúzia de pessoas dos rednecks, os caipiras que moravam lá, não iam fazer isso, né? Então tem toda aquela história que eles invadiram o nosso espaço. Eles estavam dentro de casa vendo televisão, não tinha espaço invadido nenhum. Mas isso parece que a série deixou muito claro. Tudo foi feito dentro da legalidade americana, né? Todo o movimento. Não está claro. O que não está claro que eu ia te dizer é o seguinte. Então quando você... porque se fala muito das armas, que mostram a mesma sequência de imagens durante o documentário inteiro. Não sei se você lembra. Do tiro alvo. Aquela imagem é repetitiva, que nem a Globo, ela mostra 20 vezes, 1000 vezes a mesma coisa para criar uma ideia de uma coisa que não é real, aquilo lá não é real, aquilo lá é um tiro alvo, que estavam treinando. E aí dão a ideia de que estava se preparando um exército para atacar os Estados Unidos ou algo que o valha. Veja só, ninguém estava interessado nisso, não tinha interesse. O que aconteceu foi o seguinte, quando decidiu-se então para fazer uma cidade, quais são as exigências? Então, os Estados Unidos, pela lei, exigem ter uma escola, ter um hospital, ter uma prefeitura, ter bombeiros e ter polícia, basicamente. Então, nós dissemos, ok, vamos ter que fazer os bombeiros, que já tinha, porque claro, tem muitos prédios, tinha que ter uma maneira de se alguma coisa acontece. Tinha uma escola para as crianças que chegavam, que não eram, claro, eram visitantes, então ficavam indo e vindo, enfim, mas tinha uma escola, não nos moldes que a gente conhece, mas tinha uma escola. E aí teve que se forjar uma polícia. Uma polícia tem que ter armas, principalmente nos Estados Unidos. Então, para ter armas, legalmente, se formar um quadro policial, as pessoas tiveram que ir para a polícia de Portland, em Oregon, tiveram que ir para lá, aprender a fazer um curso de como ser polícia, o que fazer, como é que se faz e tal. Então tudo foi forjado, só que a porra desse documentário mostra como se aquilo fosse uma loucura. Não, aquilo foi uma resposta à legislação vigente que exige de uma cidade ou de uma implementação de cidade certas coisas. Então, mas no documentário nunca se fala nisso, nem o advogado, porque claro, o que eles entrevistam de advogado é o que interessa a eles pôr na narrativa. E claro, o Nirem, que é o que aparece ali,
Ele aparece de todo o coração falando de uma verdade, daquilo que ele vivenciava amorosamente e como ele tentava defender uma coisa indefensável. E ele mesmo diz que na verdade é uma pena, ele mesmo diz, com os Estados Unidos não se brinca. Entende? Então, quando os Estados Unidos não quer uma coisa, ele vai fazer de qualquer maneira, né, tirar aquilo de você, romper aquilo. E foi tudo feito para destruir aquilo, sem entender aquilo, porque o que as pessoas não entendem, elas destroem, não sei se você sabe. Inclusive, você até estava comentando com alguém ontem que fica a impressão que o Osho ou a Sheila erraram ao escolher os Estados Unidos. Não. Eu sei que tinha todas essas questões burocráticas. O Osho acertou tudo. Ele queria fazer um grande furor, ele queria chamar atenção para o trabalho dele, ele queria chamar atenção e ele, num certo sentido, se martirizou para isso acontecer. Foi uma espécie de crucificação moderna. Tu entende? Ele se expôs, deu liberdade total, sabendo que ia dar merda, mas merda dá ar na televisão, né? Dá ar nos jornais, dá tempo. Então era o que ele queria que as pessoas soubessem dele. Tem um dito dele que ele às vezes ele falava muito, que é o seguinte: falem de mim, falem mal ou falem bem. Porque quando a verdade se expressa, se torna disponível, ela assume diversas formas e as pessoas vão a ela por motivos aparentemente equivocados, mas ao entrar em contato com ela, elas se molham. É como entrar na água. Você pode cair dentro da água, alguém empurrar você para dentro da água, você jogar dentro da água, o resultado vai ser o mesmo, você se molha. Até nesse sentido, por mais goste-se ou não da série, voltou a chamar a atenção. Você acha que isso é um aspecto positivo? Exatamente. É um aspecto positivo para você ver. Ele tinha toda a razão. Uma série que é feita, refeita ou feita, né, 20, 30 anos depois, fala, veja, o mero fato de dar ar ao Osho falar já toca o coração das pessoas. As pessoas querem saber o que é isso, o que aconteceu. Entendeu? E é isso que ele queria. Ele disse: vocês estão dormindo, vocês estão roncando, de alguma maneira tem que acordar vocês. E sempre o acordar não é agradável. E claro, qualquer movimento de acordar é anti-establishment. E o estabelecido, obviamente, vai brigar com unhas e dentes para manter as pessoas dormindo. Foi o que aconteceu. E pelo que você acabou de dizer, o Osho Osho tinha plenamente, ele tinha consciência disso, né? Que pra quem não conhece direito, ou apenas assiste a série, fica um pouco com essa impressão: mas como é que o Osho não sabia que ia dar merda? Ele provavelmente... Não, ele sabia que ia dar merda, ele não sabia que ia dar merda. Não sei se tu entende o que eu disse. Ele sabia que ia dar merda, ele só não sabia que ia dar merda. Entende? Como que a merda ia se dar, ele não sabia. Ele sabia que ia dar, ele sabia que os sonhos das pessoas... Porque quando você sonha com alguma coisa no futuro, você se perdeu. E você aqui no Brasil, porque hoje com a internet as pessoas ficam sabendo o que acontece. Eu sou uma seita secreta. Mas aqui lá, os brasileiros aqui nessa época... O que tem? Aí, falando em seita secreta, eu imagino que fora talvez do seu meio, do grupo que você frequentasse, as pessoas aqui não tinham a menor ideia do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Eu não estava aqui, né, na época, então eu não sei o que estava acontecendo aqui, mas veja, a gente e os discípulos do Osho na época, todos andávamos de vermelho, com um colar pendurado com a foto dele, que era já uma provocação social, entende? Porque, imagina, eu era estudante de jornalismo na PUC de vermelho com um colar pendurado. Os meus amigos, teoricamente, que eram meus amigos, todos se afastaram já naquela época. Sem saber muito bem, eles olhavam. A cor vermelha tem esse efeito nas pessoas. Eu não sei o que é, mas elas veem o vermelho e temem. E nesse sentido, hoje talvez não fosse muito diferente, né? Alguém que aparece na faculdade com roupas diferentes, usando... Não, hoje é muito mais possível. Hoje você pode ir de saia para a faculdade e você vai ser considerado um estranho, mas não vai haver muito... O problema não era esse, o problema era que se formou uma rede, digamos assim, mundial de pessoas que andavam de vermelho.
Então, você tinha The Red People em Brasil, tinha os The Red People em Londres, você tinha The Red People em Switzerland, você tinha na Alemanha, você tinha nos Estados Unidos, você tinha na Austrália, na Itália, no Japão, você tinha infiltrando-se vagarosamente na Rússia, porque era completamente proibido qualquer livro do Osho naquela época, na Rússia, que era um estado militarizado, né, como a gente sabe. Então você vê toda essa propagação é que era o problema. Não era você ser estranho sozinho. Tá. Você é estranho sozinho, você é inútil, você não faz nada. Todo mundo te ridiculariza e pronto. Mas quando você é ridículo junto com muitos outros ridículos, você deixa de ser ridículo, você passa a ser uma curiosidade. O que é isso? Né? Então, e você estava aqui no Rio Grande do Sul, então? Quando? Quando você se tornou um discípulo do Osho? Sim, estava em Porto Alegre, claro. Foi em Porto Alegre que tudo começou. E logo no primeiro ano, no momento que eu tomei Sânias, logo em seguida eu fui para os Estados Unidos, para o primeiro festival. E depois muitas vezes. E aí, inclusive, fiquei morando nos Estados Unidos, fiquei morando na Europa, enfim, e na Índia. E você lembra até hoje qual foi a sua primeira impressão, o impacto de quando você chegou lá no Oregon? Talvez era muito diferente do que você imaginava? Não, veja, aí é o que eu vejo. Tu tá fazendo uma pergunta que se faz a um turista. Mas eu não era turista. Essa pergunta você tem que fazer para alguém turista que chegou lá sem saber merda nenhuma, e aí qual é a impressão que ele teve? Eu não tive impressão nenhuma, eu tive a mesma impressão que eu tinha aqui, que era um ambiente de meditação, um ambiente onde todos estavam meditando, todo mundo, e era verdade. Mas você tinha suas expectativas pessoais, por mais que você não fosse um Claro turista, que não. né? Não? Claro que não. Eu não vivo nem hoje, nem antes muito determinado por expectativas. Eu não espero nada de você, nem de nada de ninguém. Pra quê? Só vou me frustrar se tiver uma expectativa. Então eu não tenho. Mas, é sempre ganho. Mas muitas das pessoas, muitas não sei, serão muitas, mas imagino que tinha muita gente que ia pra lá com expectativas, No primeiro né? festival tinha umas 10 mil pessoas, mais ou menos, do mundo inteiro. Falando diferentes línguas, tentando se comunicar, se rompeu muitas barreiras. Porque você, de repente, um gaúcho podia namorar uma japonesa. Sim. No mundo que não era esse globalizado. Se você ficasse em Porto Alegre, qual é matematicamente a chance de você namorar uma japonesa? São Paulo é maior, aqui eu acho que é melhor. Não, tampouco em São Paulo você vai namorar os Nikkei, né? Sim. Mas japonesa mesmo? Os Nisei, né? Que eles não lembram. Os Nisei. Tu vai namorar uma brasileira que tem descendência de japoneses, mas isso não é um japonês mesmo, é outro papo. Sim, é outra coisa. Outro papo, é completamente diferente. Você vê uma japonesa sambando, uma Nisei sambando, você vê uma japonesa sambando, não dá, é difícil. É outra coisa, Eu tive no Japão há pouco tempo, há uns anos atrás, é completamente diferente, é outro planeta de verdade. Por que será que as pessoas têm, quem agora assistiu a série, ou na época quem não conhecia direito, inclusive os caipiras ali ao redor da cidade, essa fixação com a questão do sexo ou do amor livre? Porque a série, acho que nem era a proposta da série, mas você não fica sabendo nada sobre a filosofia do Osho assistindo a série. Bate-se muito nesse martelo da questão do amor livre. Na época também, as pessoas, eventualmente quem não conhecia o Osho, já tinha falando de novo de estereótipo aqui, né? Então, assim, por que essa fixação? Porque a impressão que eu fiquei é que os rednecks ali, a única coisa que de fato incomodava eles era saber que tinham pessoas ali supostamente praticando amor livre. Essa era a grande... Porque as pessoas não conhecem tão a fundo a filosofia do Osho para criticar outras coisas, né? Claro que não. O fato é que é simples. Psicologicamente, se você se reprime e não pode ter certas coisas, você não quer que ninguém tenha. Então, a energia de ódio e de reação que estava ali era uma energia sexual reprimida. Então, quando você sabe que lá as pessoas são felizes, rompendo com limites previstos na sociedade, você não pode se libertar, porque alguns foram lá.
Muitos de Portland viraram sannyasis, muitos de Oregon viraram sannyasis, viveram a experiência. Mas aquela série cretina também não entrevista eles, entrevista só os reacionários. Aquelas pessoas que queriam o mal de tudo e riam. Psicopatas, pessoas doentes. Sim. Eles têm prazer em que não deu certo. E o curioso é que a gente Eles está falando de hoje, né? As pessoas falando hoje sobre aquilo, elas ainda mostram esse prazer, exatamente. Né? Um prazer mórbido, né? Em ver uma coisa errada acontecer. Sim. E dizer, nós estávamos certos. Mas veja só, os Estados Unidos não é modelo de honestidade, nem de integridade, nem de liberação, nem de nada. E as pessoas estão iludidas, dando aquelas opiniões. Pelo amor de Deus, elegeram o Donald Trump. Sim. O que é elegeram o Donald Trump? Não elegeram. O sistema coloca, por diversas manipulações, o que interessa a eles. Inclusive para criar cortinas de fumaça para outras coisas acontecerem. Então, naquele sentido, nessa série aí, eles, quer dizer, são dois meninos, para falar a verdade, Sim. que fazem uma coisa, que aprenderam técnica de filmar e de documentário, e pegaram o material lá, montaram e exploraram o de mais negativo que tinha. Não pode ser bom aquilo de maneira nenhuma. No sentido de a única coisa que é boa ali é que eles viabilizaram Sim. a imagem do Osho vir à tona de novo. Sim. E claro, como tem negatividade, quanta gente gosta de consumir uma negatividade? Sim. Veja, o ser humano, na sua inconsciência, ele vive absorvendo negatividade. Você liga a televisão, tem gente que fica vendo só a parte mais mórbida da televisão. Os filmes todos, todas as séries, é só matança, é só coisa. O cinema europeu antigo não tinha isso. Ninguém matava ninguém, eram coisas outro tipo de filme, de cinematografia. Hoje nós temos uma coisa americanizada, uma fábrica de mal-estar que as pessoas compram para se sentir bem. Veja que paradoxo. Você compra mal-estar para se sentir bem. Você gosta de ver alguém matando alguém e se sente bem. Por quê? Porque você gostaria de fazer a mesma coisa. Mas é proibido. Então você não faz. Até que você tenha a chance. Mas o fato é que nós estamos criando um problemão para nós mesmos. Né? Porque você alimenta a negatividade, ela tem que sair para algum lado. E, enfim, eu acredito que você deve, pelo menos uma coisa na série, eu acho que você deve, não gostado, mas você deve ter achado, talvez irônico. Não sei se você sabia que o lugar ali no Oregon, onde aconteceu tudo isso, depois foi comprado por um milionário e que virou um acampamento juvenil para crianças cristãs. Eles revelam isso bem no final. Acho que isso diz muito, né, sobre os Estados Unidos. Isso é uma tentativa, na verdade, de curar o lugar. Né? Como se tivesse botado fogo no lugar. De dar um prêmio para aquela comunidade que expulsou, né, esse pária que era o Osho. Na verdade, é uma maneira de manipular a população, porque então eles ganharam um prêmio. Aquele lugar virou um lugar agora de crianças cristãs. Nada mais temos a temer. Sim. Somente os terroristas. E aí começa todo para um outro lado, você tem que ter um inimigo. Veja, o ego e a noção de si mesmo falsa, ela só sobrevive com um inimigo. Quando você vê que ninguém é seu inimigo, essa noção de si, ela sucumbe, ela desaparece. Então você encontra inimigo em todos os lugares e em qualquer lugar. O tempo todo, os Estados Unidos vive a história, a saga americana é um inimigo. Não é muito diferente da israelita, dos judeus, que é a saga dos escolhidos que são sempre abusados por inimigos, que têm que ser destroçados. E nunca esse tipo de povo vê a si mesmo como um problema. O problema é sempre o outro. E quando o problema é sempre o outro, nós temos um grande problema. Porque não existe um mundo sem o outro. Até que nós compreendamos que o outro somos nós mesmos, nós estaremos em guerra. Tá certo.